18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você sempre na sintonia certa. Boa noite, equipe, 18 horas. E boa noite, Karime Leão. E boa noite a galera da Mix, né, Karime? Boa noite, Carlão. Boa noite pra você que nos faz companhia, sintonizada em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Bora. Mix. Olha, lembrando aí você, querido ouvinte, para participar conosco aqui no 18 horas, né? À sua disposição o nosso WhatsApp, que é o 994887592, Karime. Exato, você também pode participar pelo YouTube. Para você que está assistindo a gente aí pelo YouTube, participa também, viu? É muito importante, a gente quer saber a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Legal. Mix. No improvável, né? Parece que aconteceu, Karime, olha. É, uma notícia, a gasolina ficou mais barata aqui em Manaus, isso mesmo, uma boa surpresa. Nesta quarta-feira aí, alguns postos estavam vendendo o litro a R$5,99. Será que é o clima natalino tocou o coração de alguém, Karime? Tomara que seja, eu sei que eu adorei. Isso porque ontem, gente, na maioria dos postos, o litro, né, Carlão, estava aí a média de R$6,59. Então a gasolina ficou aí uns 60 centavos mais barata. Bom, parece pouco, mas, gente, faz toda a diferença, tá, gente? Eu consegui abastecer esse preço aí mais barato e pra mim, nessa época de ano, toda ajuda para economizar é bem-vinda, né, não? É, exatamente, Karime Leão. A gasolina aqui em Manaus é uma das mais caras do Brasil, inclusive, né? Mesmo então, assim, né? Mesmo baixando o preço, a gasolina continua sendo a mais cara. Então, qualquer, né, que nem você falou, qualquer centavos é bem-vindo. Então é isso aí. A Rean, inclusive, já é a recordista da gasolina mais cara do país, só pra constar aí. 6-1, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Então, vamos conferir os destaques de hoje aqui no programa 18 horas. Professores do estado e município cobram o pagamento do Fundeb. Hospitais do governo do Amazonas ainda não conseguem fazer exames de cateterismo. As máquinas até foram consertadas, mas falta material para realizar os exames. Senadores e deputados do Amazonas vão ter R$500 bilhão para emendas em 2024. 6 horas 2 minutos, mais uma vez agradeço a sua presença, a sua participação aí em 100,7. Boa noite, vamos juntos em mais uma edição do 18 horas, os destaques desta quarta-feira, 20 de dezembro de 2023, no ar, 18 horas. 18 horas. Olha aí, hoje teve protesto dos professores da rede pública de ensino municipal contra o não pagamento do abono do Fundeb. Um grupo de professores se concentrou na manhã desta quarta-feira em frente à sede da Prefeitura de Manaus e exigindo aí o pagamento do abono, Karime. Então, Carlão, os professores alegam que não foram avisados anteriormente aí com prazo aí de antecedência pela Prefeitura ou pela Secretaria Municipal de Educação que não iam receber o abono do Fundeb. O que acontece? Muitos gastaram por conta, porque nos últimos anos esse abono vinha sendo pago religiosamente no final de dezembro. Olha, a Prefeitura, inclusive, Karime, alega queda na arrecadação e nas transferências dos recursos do Fundeb, mas a Confederação Nacional dos Municípios estima que o Fundeb de Manaus de 2023 está orçado em R$1,3 bilhão. O valor é 74 milhões de reais a mais que em 2022. Carlão, R$1,3 bilhão. Ainda é maior do que o ano passado. Há informações, inclusive, extraoficiais, tá? Que o governo do Amazonas também não vai pagar o Fundeb. Bom, mas o repórter André Meirelles está acompanhando esse assunto, está ao vivo aqui com a gente, traz mais informações. Boa noite, André. Então, houve algum tipo de acordo entre os professores e a Prefeitura, André? Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7 e também nas redes sociais, no YouTube, você pode nos acompanhar também. Olha só, Karime, Carlão, inclusive eu entrei em contato com a CEMED, que é a Secretaria Municipal de Educação, para trazer aqui o esclarecimento se vai ou não haver alguma possibilidade de acordo para que o abono do Fundeb, né, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, se vai acontecer ou
não esse acordo, mas até agora não há nenhuma resposta, eles não responderam, né? O Fundeb aí, para quem não sabe, é o que garante o reforço de caixa de estados e municípios, isso para investir nos estudantes da rede pública de educação infantil ao médio. A verba é usada para pagar salários dos professores, para fazer reforma nas escolas, entre outros gastos. Funciona aí como fosse uma espécie de um dinheiro reserva, um pote de dinheiro destinado exclusivamente às escolas públicas de educação básica, né? Os recursos, ele vem de impostos e tributos que, por lei, devem ser aplicados ao desenvolvimento de ensino. Ou seja, resumindo tudo isso aqui, os professores, resumindo o abono do Fundeb, né, que é como o 14º salário aí para os professores, né? Eles contam, como você falou, Karime, Carlão falou aí no começo, nós estavam contando aí com esse dinheiro. Então, por que eles foram lá para frente? Porque, segundo eles, não receberam aí antecipadamente essa informação de que eles não iriam receber para poder se programar ainda mais no final do ano, né? Então, ou seja, não será pago. E essa afirmação do não pagamento ocorreu durante a inauguração da Central de Empreendedor, né, que aconteceu ontem. E foi o próprio prefeito de Manaus, Davi Almeida, que afirmou que não vai ter aí esse pagamento. Segundo ele, o recebimento foi menos do que ano passado e que não há saldo aí para fazer o abono, né, desse ano. E conforme o prefeito, é a primeira vez que isso ocorre. Por isso, né, esses profissionais de educação de Manaus se reuniram hoje pela manhã em frente à sede da prefeitura, que fica na Avenida Brasil, no bairro Compensa, né? Aproximadamente 500 professores da rede municipal de educação fecharam ali a Avenida Brasil e começaram então a cobrar do prefeito ali, Davi Almeida, da secretária municipal de educação, né, a Dulce Almeida, né? E isso aí acontece o seguinte: no ano passado a prefeitura teria recebido o valor de R$1 bilhão e 32 milhões no total de transferências feitas pela União para fazer o repasse do Fundeb, em que foi realizado o pagamento. Já neste ano a prefeitura recebeu R$1 bilhão e 25 milhões, né? E a diferença de saldo deste ano em comparação com a do ano passado seria de 5%, isso segundo os dados do Tesouro Nacional, né? No ano passado a prefeitura pagou aí os servidores por carga horária, né? Ou seja, os educadores que trabalham 20 horas receberam 3 mil, os que trabalham 40 horas receberam 6 mil reais e os de 60 horas receberam 90 mil, né? Então, quem questiona essa situação aí, toda essa situação que a gente falou agora sobre a comparação do que foi pago no ano passado e do que não está sendo pago nesse ano, quem fez essa comparação, quem fez essa cobrança é um dos educadores que esteve durante essa manifestação, o professor Jonas Ojuara, né? Então ele falou aí e a gente vai agora conferir, acompanhar a fala dele. A grande questão é, a categoria brigou durante a campanha salarial para ter um ganho real de reajuste com os recursos do Fundeb. E o prefeito disse que não tinha. No meio do ano, anunciou para acalmar a categoria que queria pagar um abono, um grande abono para a categoria. E a gente foi surpreendido agora no final do ano, quando o prefeito disse que não tem abono. A grande questão é a seguinte: houve um aumento do repasse de recursos do Fundeb para a Prefeitura Municipal de Manaus. São 74 milhões a mais do que no ano passado. E agora, o prefeito vem dizer que não tem recurso, essa conta não bate, essa conta não fecha, e nós viemos aqui exigir a prestação por contas e exigir que o prefeito pague o abono da categoria, porque é o direito nosso. 18 horas. Então, Karime e Carlão, a gente ouviu aí a fala do professor Jonas Ojuara, ele que é um dos educadores profissionais de educação aqui de Manaus, que esteve presente durante essa manifestação, cobrando aí, né, o pagamento desse Fundeb aí por parte da Prefeitura de Manaus, né? Inclusive também esses profissionais de educação estavam convocando ali que alguns parlamentares estivessem presentes ali para poder apoiar e fazer alguma coisa. Um dos parlamentares que esteve presente ali no local foi o vereador Rodrigo Guedes, né? Ele então fez esse apoio aos profissionais da rede municipal aqui de educação. Ele também pediu o apoio dos demais parlamentares da Câmara Municipal de Manaus sobre aí a manifestação desses professores. Vamos acompanhar. Não teve déficit. A gente tem aí
um saldo de 43 milhões que está em conta, que não foi utilizado, e esses 43 milhões pode ser dividido entre os professores. Então, a Câmara também não pode ficar calada. A Câmara precisa se manifestar. Não é porque está em recesso que a Câmara vai se omitir desse momento e dessa reivindicação tão importante, que não é só dos professores, de toda a categoria dos profissionais da educação, que envolve pedagogos, envolve técnicos administrativos, envolve também outros profissionais, os merendeiros, as merendeiras, enfim, todos que trabalham na Secretaria Municipal de Educação. Eu conclamo aqui a Câmara a fazer algo, a lutar, a cobrar os direitos da população, e o prefeito a dar uma resposta efetiva, que não seja uma entrevista, mas uma resposta por escrito, mostrando os números e mostrando, acima de tudo, o saldo que tem na conta da prefeitura de 43 milhões de reais, o que ele pretende fazer com esse saldo. 18 horas. Então, Karime, Carlão, a gente ouviu a fala aí do vereador Rodrigo Guedes, né, que esteve hoje lá também acompanhando essa manifestação, inclusive como a gente consegue acompanhar um pouco, né, de barulho ali, porque tava a manifestação mesmo acontecendo. No calor do momento, né? No calor do momento ali, olha, porque a gente também aqui segundo o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, ASPROM, o município tem aproximadamente 15 mil professores entre concursados e temporários. E aí, se em média, cada profissional recebesse aí um valor de 6 mil relacionados ao Fundeb, seria necessário de 90 milhões de reais para o pagamento dos profissionais, né? Essa foi a fala do ASPROM. Mas, segundo dados do Portal da Transparência, dos 1 bilhão e 25 milhões de reais repassados ao município via Fundeb, a prefeitura já gastou 96%, segundo o portal aí da Transparência, isto é, mais de 1 bilhão e 21 milhões de reais, restando apenas 43 milhões nos cofres públicos municipais para investimento da educação este ano. E foi isso que foi questionado pelos profissionais da educação do município durante a manifestação de hoje, né? A gente também passou aqui durante a tarde esperando aí a resposta, né, para ver se tinha uma resposta da CEMED, que é a Secretaria Municipal de Saúde. Estou até vendo aqui de novo se tem essa resposta, ainda não, mas a gente deixa esse espaço aberto, claro, para trazer todos os esclarecimentos, e os professores que estão nos acompanhando também podem acompanhar aqui a nossa programação para que a gente possa trazer essa resposta. Karime, Carlão. Vontade. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Valeu, André. Agora 6 horas e 12 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e agora nós vamos falar da crise, do colapso no sistema de saúde do estado, que o Ministério Público do Amazonas instaurou um inquérito civil para apurar a excessiva espera de pacientes com tumor maligno na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado, que é o FESECOM. Então, Carlão, vale lembrar, tá, que por lei o tratamento do paciente deve começar 60 dias depois da confirmação do diagnóstico de câncer. Ou seja, segundo as denúncias, o governo do Amazonas está desrespeitando uma lei federal, tá? Porque não está cumprindo esse prazo. Vamos acompanhar mais detalhes agora com a Janaína Araújo. A investigação do Ministério Público do Amazonas levou em conta denúncias recebidas, incluindo de uma paciente já diagnosticada com câncer e que aguarda há meses para iniciar o tratamento. A questão é que a doença se espalha rapidamente e os pacientes não têm tempo para esperar tanto pelo tratamento. Além disso, existe uma lei federal, a de número 12.732 de 2012, que garante que a pessoa diagnosticada com câncer deve iniciar o tratamento em, no máximo, até 60 dias. Só que aqui no Amazonas, essa lei não é cumprida há tempos. Segundo a Aurinete Alves, do Instituto Mãos que Criam Artes, uma entidade que auxilia mulheres em tratamento de câncer, não apenas o início do tratamento vai além do estipulado por lei. A espera por exames passa de 1 ano. A gente não sabe nem o que fazer mais, né? Porque nós temos uma lei, a lei dos 60 dias, que dá o direito à mulher que
foi diagnosticada com câncer, em 60 dias ela já está fazendo todos os seus procedimentos. E isso não é real, isso não acontece no nosso estado. A gente não sabe o que está acontecendo dentro da Fundação SECOM, com o nosso governo do estado, porque não providencia para que as coisas ocorram conforme a lei, que nos dá o direito. Eu tenho algumas pacientes, né, que reclamam muito, algumas parceiras que faz parte da instituição, que não consegue marcar um exame, uma cistolografia, que está passando um ano aí para receber o resultado, para ir fazer o exame. Por causa desse tempo excessivo de espera dos pacientes oncológicos da Fundação SECOM, é que o Ministério Público abriu essa investigação. Ainda conforme a Aurinete Alves, que também é paciente do SECOM, a propaganda do governo sobre a saúde no Amazonas não condiz com a realidade de quem depende de tratamento nos hospitais públicos do estado. Muito bonito falar na TV que está acontecendo isso, mas na realidade, quando você vai lá, não é o que se fala na TV. Eu sou uma paciente da Fundação SECOM, passei mais ou menos 1 ano e 2 meses esperando uma cistolografia óssea. Quando veio o resultado, quando veio para mim fazer o exame, eu já tinha até feito, porque alguns amigos me ajudaram a fazer particular. Quando está na campanha Outubro Rosa, todo mundo sabe falar bem da campanha, mamografia para tudo quanto é lugar. Mas o que adianta ter tudo isso, que quando vai chegar na Fundação SECOM, você não consegue ser atendido. Ainda segundo a Aurinete Alves, o Instituto acolheu recentemente uma mulher diagnosticada com câncer e que levou 7 meses até ser encaminhada ao Hospital SECOM, mas ainda não conseguiu iniciar o tratamento. Quando ela descobriu que ela estava com câncer, ela teve que passar primeiramente na casa da família, na comunidade, depois para a policlínica, da policlínica encaminharam ela para o Delfina, do Delfina que encaminharam ela para a Fundação SECOM. Então isso aí já levou um prazo de quase 8 meses para ela chegar na Fundação SECOM e ela não conseguiu ser atendida. Ainda foi marcada uma triagem para depois marcar uma consulta com o médico. Imagine, amiga, agora final do ano que muitos médicos entram em recesso, quando é que ela vai ser atendida? O 18 Horas tentou falar com o Hospital SECOM e com o governo do Amazonas para saber sobre o que tinham a dizer quanto à investigação do Ministério Público e sobre a demora no atendimento dos pacientes. Mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. É uma crueldade que se fazem com essas pacientes, porque além da pessoa já recebe esse diagnóstico, já é a pessoa já fica fragilizada, exato. Daí não, beleza, vamos lá, vamos fazer o tratamento. Quanto mais cedo começar, mais chances tem de ficar curado. E aí passa por todo esse processo, por toda essa gastura, essa falta de respeito, essa falta de dignidade que o governo do estado trata o cidadão principalmente que precisa da saúde pública, gente, é desesperador e digo mais, é criminoso, é criminosa essa situação. Veja onde a gente parou, gente, esses pacientes com câncer tendo que implorar por um atendimento, porque o governo não cumpre a lei, uma lei federal, tá? Que é aí desse prazo de 60 dias de começar o tratamento, depois no máximo de 60 dias de ter confirmado o diagnóstico de câncer. Esperar meses para receber diagnóstico, depois mais tempo para começar a quimioterapia ou radioterapia. Gente, todo mundo sabe que esse tempo é precioso para a recuperação, para o tratamento e para a cura desse paciente. Nós vimos aí a pessoa que está há 8 meses para começar o tratamento e ainda não conseguiu começar. É desesperador. Como é que está a estrutura psicológica dessa paciente, gente? Não existe. É desumano submeter uma pessoa a passar por todo esse processo penoso. Não tem o que falar, né, Carlão? Isso é criminoso. O governo do estado... essa matéria, a pessoa teve que procurar outras alternativas. Exato, então, além dela estar naquela situação totalmente delicada, ela ainda tem que se virar nos 30 e dar o jeito dela. Exatamente. É desesperador. O governo do estado está decretando praticamente a
morte de muitos pacientes. E como eu falo, é criminoso, né, Carlão? Karime, esse caos está em todas as unidades. Temos fila por cirurgias cardíacas no Francisca Mendes, no pronto-socorro 28 de agosto, no João Lúcio. Enfim, todas as unidades estão com problemas. Qualidade do serviço, que já era ruim, piorou mesmo com o governo dizendo que já gastou mais de 5 bilhões de reais na saúde, que a gente não vê onde está. Para onde foi esse dinheiro? Porque o serviço está cada dia pior, como nós estamos observando aí, denunciando e trazendo pessoas, inclusive, para confirmar isso. É uma realidade. Esse é o 4º colapso do sistema em 5 anos do governo Wilson Lima. O nome disso é incompetência, é irresponsabilidade, sim, é falta de compromisso com a vida das pessoas, assim. É uma gestão criminosa, não tem o que dizer, gente, que deixou os profissionais de saúde com salários atrasados, equipamentos quebrados, unidades de saúde sem alimento, remédio, tá um caos total, ninguém recebeu ainda salários, né? As pessoas ainda estão trabalhando com salários atrasados, com os pagamentos atrasados. O que isso resulta? Na dor e do sofrimento das pessoas que precisam da saúde pública, além também da dor e do sofrimento dos profissionais da saúde pública. Isso tudo tem que ser investigado e, é claro, os responsáveis punidos. Agora 6h20 em Manaus, e máquinas do laboratório de hemodinâmica do Hospital Francisca Mendes já foram consertadas, mas cateterismo prometido pelo governo ainda não pode ser realizado por falta de material agora. Carlão, que você falou, falta tudo. Não há a menor condição da saúde do Estado trabalhar. Pacientes internados há meses, inclusive crianças, lutam pela vida esperando o cateterismo. A repórter Nathalie Moraes está ao vivo aqui com a gente. Ela está acompanhando essa situação. Tem mais informações. Nathalie, boa noite. Então, agora o que está faltando para os exames de cateterismo voltarem a ser realizados? Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Faltam insumos, Karime, né? Falta tudo, né? Foi comemorado, a gente ficou muito feliz, inclusive, quando a gente recebeu, né, a nota, a posição da SES informando que na última segunda-feira, dia 18, o Hospital do Coração Francisca Mendes iria retomar aí a oferta dos exames de cateterismo, porque as máquinas estariam ok aí para atender toda essa população que esperava, né? Toda doença não pode esperar, mas com o coração a gente sabe que é ainda mais complicada toda essa situação. Mas aí, arrumou o equipamento, mas não tem os demais, né? Não tem os insumos para poder realizar os exames, Karime. Segundo a Secretaria de Saúde aqui do Estado, os equipamentos do laboratório de hemodinâmica que fazem aí o procedimento e que estavam parados há tempos por falta de manutenção, já estão funcionando. Só que hoje, né, quarta-feira, e até agora os procedimentos de cateterismo ainda não começaram lá no Francisca Mendes. As máquinas de fato já estão funcionando, mas o governo esqueceu, Karime, de comprar material. Não tem catéter para fazer cateterismo. É o retrato da saúde pública, né? Arruma uma cadeira, mas não tem o resto. Não tem estrutura, não tem hospital, não tem maqueiro, não tem remédio, não tem insumo, enfim, não tem nada. Então, Karime, para realizar os exames, né? Principalmente para fazer os procedimentos infantis. São crianças, são centenas de crianças que aguardam aí na fila do Sistema Único de Saúde para fazer esse procedimento no Francisca Mendes, que um dia já foi referência quando a gente se falava, né, em assuntos de saúde no coração. Esta semana, inclusive, Karime, o Ministério Público aqui do Amazonas começou a investigar a suspensão de cateterismo do Hospital Francisca Mendes. Inclusive, foi instaurado aí um inquérito pela promotora de justiça do Ministério Público Estadual, Luiz-Sandra Xícharo de Menezes, ela que é especializada na defesa dos direitos humanos da saúde. E segundo aí a promotora, Karime, o Ministério Público investiga também a falta de insumos, né? A falta dos materiais para fazer aí esses exames. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai ouvir agora a fala aí da promotora de justiça do Ministério Público, Luiz-Sandra Xícharo. Vamos conferir. Foi instalado esse inquérito civil para investigar a suspensão desses procedimentos de cateterismo lá na Fundação Hospital Francisca Mendes, né? E
mas diante dessa informação dada pela Secretaria de Saúde de que esses exames seriam retomados na data de hoje, 18, nós vamos apurar a veracidade dessa alegação de que de fato foram retomados os exames e verificar também a questão da aquisição de materiais e insumos para a realização dessas cirurgias, né? Porque ainda que retome o funcionamento da máquina, o hospital estava com carência de material para a realização das cirurgias. Então nós vamos averiguar todas essas informações amanhã, verificar se efetivamente foram retomados os procedimentos e marcadas as cirurgias e analisar então após no caso de não ter sido atendido, ingressar com uma ação cabível à espécie para fazer com que os pacientes que aguardam tenham seus procedimentos realizados. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala da promotora de justiça do Ministério Público Estadual, Luisandra Xícharo. A gente até tentou ouvir, Karime, a Secretaria de Estado de Saúde e o governo do estado para saber, né, se eles realmente pretendem comprar esses materiais, quando eles devem comprar, quando de fato o Hospital Francisca Mendes vai ofertar o exame, né, o cateterismo e os demais que estão suspensos, mas a gente não teve nenhuma resposta, Karime. Vale a gente frisar aqui, né, que a gente vem acompanhando de perto todo esse caos, toda essa situação na saúde, e há pelo menos 3 semanas um homem de 31 anos morreu na fila de espera, né, pelo cateterismo, ele que estava internado no Platão Araújo e aguardava pelo procedimento e morreu aí enquanto aguardava por esse procedimento que não foi realizado. Um outro ponto da crise caótica na saúde aqui do estado, Karime, é a falta de pagamentos dos profissionais de saúde. A gente falou aqui durante toda a semana passada que os profissionais pretendiam fazer uma paralisação de pelo menos 50% das atividades essa semana, mas isso não aconteceu porque de uma certa forma eles prometeram, né? O governo do estado prometeu para eles que fariam ali uma negociação que apresentaria, na verdade, um cronograma desses pagamentos. A gente está falando aí de profissionais que estão até há 11 meses sem receber, são enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos eles. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversou com a presidente do Instituto de Enfermagem e Terapia Intensiva aqui no Amazonas, a enfermeira Suzani Teixeira, e ela disse o seguinte pra gente, Karime: hoje, dia 20 de dezembro, né, prazo final para muita gente receber aí o 10º, é o prazo estipulado pela Justiça e até agora esses profissionais não receberam nada e eles realmente acreditam que vão receber um calote mais uma vez do governo do estado, como afirma a enfermeira Suzani. Vamos conferir. Até agora não tivemos nenhum retorno. Já tentei contato com várias secretarias, com o departamento jurídico da SES, departamento jurídico da própria Secretaria de Fazenda. O que nós temos assim de concreto está beirando a um calote. Ninguém responde nada, nem ninguém afirma nada. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala da enfermeira Suzani Teixeira, ela que é presidente do IET. Só para encerrar, Karime, hoje mais de 500 profissionais da saúde foram aí até a sede do Ministério Público Estadual cobrar realmente. Eles querem que os deputados venham fiscalizar, eles querem uma resposta dos órgãos de controle, porque a gente está falando de milhares de profissionais que estão aí, né, que trabalharam na linha de frente, são atuantes na saúde e estão sem receber os seus salários. Para falar um pouco mais, né, sobre esse assunto, a gente ouviu aí a fala do deputado Wilker Barreto, ele que falou aí sobre essa situação da falta de pagamentos dos profissionais na saúde aqui no estado. Vamos conferir. Meus amigos, minhas amigas, quarta-feira, dia 20, estou aqui na Assembleia trabalhando, certo? Até o presente momento, o governo não tem uma notícia oficial de quando será pago o salário dos serviços gerais, maqueiros, enfermeiros, técnicos, seguranças que estão aí, radiologistas, sem receber há mais de 5 meses. Tem
tenho notícias de pacientes e acompanhantes limpando o hospital. Não está tendo serviço de radiologia por falta de pagamento. Enfermeiros não conseguem mais ir trabalhar, nem maqueiros, porque não tem o vale transporte. Para onde está indo o dinheiro da saúde? Já temos elementos suficientes para uma CPI, porque foram gastos pela própria Cefaz 5 bilhões de reais na Secretaria de Estado da Saúde. O governo precisa se posicionar. Nós estamos falando de vidas. Não é justo esses profissionais passarem 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do deputado estadual Wilker Barreto. Vale frisar, né? Hoje já é 22 de dezembro. Dia 20 de dezembro, final, desculpa. É o prazo final das empresas para pagarem aí o 13º. Exato. E a gente vai continuar acompanhando, a gente vai continuar aqui trabalhando, acompanhando e cobrando realmente do governo do estado para que quite essa dívida aí com esses profissionais. Torcendo, né, a gente está torcendo para que realmente a situação dos pagamentos deles sejam normalizadas aqui no estado. Karime e Carlão. Eu já acho que é caso de polícia, mas vamos seguir em frente. Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Valeu, Nathalie Moraes. Agora 6h29, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora seguimos com os assuntos de Brasília, porque o nosso correspondente está aqui nos estúdios da Mix, conversando com a gente aqui no 18 horas. Conseguiu a passagem. Do meu lado. Carlão, ele conseguiu a passagem, está aqui com a gente. Boa noite, Cadu, seja bem-vindo aos estúdios da Mix. Então, aí longe de Brasília, mas eu sei que você acompanha de perto todos os acontecimentos. Conta pra gente. Peraí que eu vou pegar agora a minha atualização, tá? Porque às vezes a gente perde as atualizações do celular. Acontece com vocês? Pois é, acontece comigo também. O tempo todo, Karine. Tá aqui, bom. Vamos lá, Cadu, conta pra gente o seguinte: ontem a Câmara dos Deputados aprovou 2 projetos de lei importantes aqui para o Amazonas. O que aconteceu lá? Vamos comemorar. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a todos os ouvintes do 18 horas. Boa, Cadu. Chegamos em Manaus, né? Olha aí. Que voo complicado, gente. Nossa, eu não falei pra você que mesmo com isso tudo, mesmo com as passagens caras, né? A gente comentou isso, estava tudo complicado. Exatamente. E olha, a viagem longa foi uma viagem até um pouco difícil. Agora estou impactado com o trânsito de Manaus. Meu Deus, eu não estava acostumado mais. Eu perdi o costume do trânsito dessa cidade. Tá terrível também. Não tem mais hora do rush, né? Muita paciência. Cheguei às 3 horas da tarde em Brasília. Quase não consigo chegar aqui nos estúdios da Mix, gente. Nossa. Claro, eu deixei a minha... Sim, você fui pra Zona Leste. Mas mesmo assim, 3 da tarde, né? E vim pra cá. Da Zona Norte, leste-norte pra cá, complicadíssimo. Mas enfim, tô até aqui tremendo de nervoso porque o trânsito completamente parado. Mas vamos lá, Karime. Beleza. Falando agora de política, né? Ontem foi um dia vitorioso para o estado do Amazonas, na Câmara dos Deputados, porque foram aprovados esses 2 projetos de interesse para o nosso estado, um ligando ao estado do Amazonas, a Zona Franca de Manaus, e outro ligando à questão da BR-319. A gente vai falar primeiro sobre a questão da Zona Franca, que é o projeto de lei 2673, que ele faz um alinhamento da data final da vigência dos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus. O objetivo é fazer um alinhamento dessas datas com a Constituição. Na Constituição, gente, diz o seguinte, que os benefícios da Zona Franca de Manaus, eles acabam em 2074. Tá lá na Constituição. Só que tem a lei de informática, tem outras leis aí que tem datas diferentes de encerramento de benefícios fiscais. E o que acontece? As empresas têm elas são provocadas aí, são incorridas aí de uma insegurança jurídica. E aí era necessário fazer esse alinhamento. O deputado federal Capitão Alberto Neto, vice-líder do PL, apresentou esse projeto, fez um acordo junto com a liderança do partido, junto com a presidência da casa, colocou esse projeto em pauta e felizmente esse projeto passou tanto na urgência de votação como o mérito dessa matéria. Então esse projeto passou bem e agora segue para o Senado com esse objetivo de fazer esse alinhamento dessas datas de encerramento, até que estica na questão da lei de informática, essa data é meio que prolongada, vai fazer esse alinhamento com a Constituição. Isso daí é muito bom, não só para a manutenção das empresas da Zona Franca de Manaus, como também a manutenção dos empregos. Quanto mais segurança as empresas estiverem estando aqui no Amazonas, mais empregos elas vão gerando aqui no nosso estado. Agora, com relação à BR-319,
319. O projeto de lei 4994 de 2023, ele torna a BR-319 um empreendimento de infraestrutura crítica e obriga o governo federal a executar obras de recuperação como medida de segurança nacional. Karime, olha só esse projeto. Sim. Esse projeto é de autoria de um parlamentar do estado de Rondônia. Importantíssimo. A gente pensa que Rondônia não tá quieta, ela tá quieta com relação mas está se mexendo, apresentou esse projeto. A bancada do Amazonas, junto com a bancada de Rondônia, entraram juntos nessa proposta, foram lá com o presidente da Câmara, inclusive os parlamentares do Amazonas subscreveram a matéria, né? Eles assinaram junto com o parlamentar de Rondônia a autoria dessa matéria. Ficou um projeto de lei de autoria em conjunto. Beneficia todo mundo, né, cara? Beneficia todo mundo, né, exatamente. Cara? Agora, quais são os pontos interessantes dessa pauta, Carlão e Karime? Ele inclui a BR-319 no PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. No PAC estava só um trechinho, né, da BR lá em Rondônia, ou seja, a estrada toda passa a ser incluída no PAC. Também permite que o governo use o dinheiro do Fundo Amazônia nas obras de recuperação e ainda flexibiliza a questão das licenças ambientais. A gente sabe que a BR-319 tem um impeditivo ambiental muito grande por parte do Ministério do Meio Ambiente, e agora esse projeto ele tira um pouco dessa barreira, ele desobriga as obras que as obras sejam tocadas por força de licenciamentos ambientais. Basta ter os projetos, os estudos de impacto socioambiental. Então, bastando isso, concluindo esses estudos, as obras são tocadas em frente sem ter a necessidade do aval do Ministério do Meio Ambiente. Então, um projeto muito importante. E também a relatoria do deputado Capitão Alberto Neto. Ou seja, o deputado Capitão Alberto Neto, depois daquele voto dele contra a Zona Franca de Manaus, na reforma tributária, ele acabou se redimindo ontem, emplacando 2 projetos de lei, que é muito importante. Então, um pontaço para ele, um ponto político para ele no dia de ontem. Karime e Carlão. Ei, Cadu, olha só, a reforma tributária foi promulgada ontem à tarde pelo Congresso Nacional, hoje à tarde, na realidade, né? Depois, inclusive, de muita batalha, de muita discussão e também de votação. Tanto na Câmara quanto no Senado. Agora, quem está celebrando a vitória é o governo Lula, né, Cadu? O governo de um modo geral. Por quê, Cadu? Qual é a grande razão aí dessa comemoração toda? Carlão, antes da gente entrar nesse assunto da promulgação da reforma tributária, eu esqueci de passar para você uma fala do deputado Capitão Alberto Neto. A gente falou aqui que foi uma vitória dele importante, então a gente tem um áudio dele falando desse projeto qual ele foi relator, esse projeto sobre a BR-319. Ele explica até melhor do que eu. Isso é importante. Vamos ouvir o que ele falou. Olá, capitão. O primeiro ponto é BR-319 ser prioridade em qualquer governo. Segundo ponto, o licenciamento ambiental dos acessórios. Nós já temos o licenciamento prévio que conseguimos no governo passado e agora nós temos dificuldade dos outros licenciamentos, por exemplo, a terraplanagem, canteiro de obra, tudo isso precisa de novos licenciamentos e aí no nosso projeto a gente simplifica para que a gente possa avançar. Um outro ponto importante é que nós vamos poder utilizar o Fundo da Amazônia para o entorno, para a preservação da BR-319. 18 horas. A gente ouviu então a fala do capitão Alberto Neto, deputado federal, a respeito dessa vitória pra gente também, que da BR-319, que finalmente ele conseguiu passar, né, lá em Brasília, e parece que vamos aí comemorar essa BR finalmente, né, Cadu? E ele se redimiu, né? Exatamente, se redimiu. Agora, um movimento importante que a gente observa, Carlão e Karime, é que se houve acordo com o presidente da casa, Arthur Lira, para tocar esse projeto em frente, significa que há o apoio do Congresso Nacional para que a BR-319 finalize essa história, esse sonho de ser construído. Ou seja, estão passando por cima desse impeditivo, dessa sanha da ministra Marina Silva de impedir a viabilização da BR-319. Isso é muito importante. E que é também uma questão de até revitalização, porque a BR já existe, né, gente? E não é só para carro de passeio, né? Exato, para ficar passeando de carro. Agora, voltando à pergunta lá, Cadu, lá atrás, que, né, nós passamos, é o seguinte: por que a reforma tributária que foi promulgada hoje à tarde no Congresso Nacional é motivo de celebração do governo Lula, Cadu?
Carlão, hoje é um dia histórico, tá? Importante para o nosso país, promulgada aí a reforma tributária, que era uma pauta que vinha sendo perseguida há 40 anos, desde a redemocratização do nosso país, tentativas frustradas ao longo dos anos, no governo FHC, no governo Lula 1, houve um ensaio no governo de Jair Bolsonaro por meio de Paulo Guedes, que ele estava pretendendo fazer, inclusive o Congresso Nacional tentou ali junto com o governo anterior, mas não conseguiu, só que aí essa reforma acabou sendo consolidada no governo Lula 3. Porque é importante a gente frisar, esse projeto, essa reforma tributária, ela não pertence ao governo Lula, ela pertence ao Congresso Nacional. Por que saiu? Porque o Congresso Nacional, ele é um Congresso conservador e é um Congresso liberal, Carlão. Então o Congresso Nacional, ele pensa diferente de Lula, ele analisou aquilo que o Lula colocou, o Ministério da Fazenda colocou no papel, e aí fizeram os incrementos, né? E aí esse projeto acabou passando com a chancela do Congresso Nacional. Então é importante a gente frisar esse ponto. Esse projeto é uma obra conjunta, tanto do governo Lula quanto do Congresso Nacional. E todo mundo diz, Carlão, que esse projeto, essa reforma, ela não é uma reforma ideal. Ela é uma reforma possível. Como a gente falou aqui, tem vários setores da economia chiando, principalmente o setor de serviços, tem alguns setores da indústria, tem setores do agronegócio também chiando, mas é uma reforma que estabeleceu uma espécie de equilíbrio, está tentando chegar. E os analistas econômicos, eles comemoram essa reforma porque, de fato, Carlão, ela vai simplificar o sistema tributário, ela vai diminuir o emaranhado fiscal, ela vai diminuir, inclusive, a judicialização e, dessa forma, impulsionar o crescimento econômico, porque diminui, de fato, aí o custo Brasil. O custo Brasil é enorme no nosso país. E para nós amazonenses, né, Karime e Carlão, essa reforma é ótima, porque ela preserva a Zona Franca de Manaus, ela mantém a competitividade das indústrias, ou seja, ela mantém o potencial gerador de empregos da Zona Franca, tá? Que é muito importante pra gente. Isso daí foi resultado de uma costura política, uma engenharia que foi comandada aí pelo senador Omar Aziz, pelo senador Eduardo Braga, que foi relator do Senado, e também, por tabela, ali os deputados federais que fizeram parte do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara. Falando nisso, a gente tem uma fala do deputado Sidney Leite. Ele falou com a gente agorinha, falando dos benefícios dessa reforma tributária, não só para o país, como para nós e também para a Zona Franca de Manaus. Vamos ouvir Sidney Leite. Hoje é um dia histórico para o Brasil. Foi promulgada a PEC 45 da reforma tributária. Essa é a primeira reforma tributária votada no regime democrático, aprovada no regime democrático, e que garante, primeiro, a simplificação tributária, a transparência. O cidadão vai saber quanto paga de imposto e para onde vai esse imposto. 18 horas. A gente acabou de ouvir, então, o deputado federal Sidney Leite falando aí dos benefícios da reforma tributária, não só para o país, mas quanto para a gente aqui do Amazonas, né, Cadu? Exatamente, Karime. O senador Eduardo Braga, ele também falou sobre o assunto, ele disse que o próximo passo vai ser a regulamentação de outros pontos, né, que vai ser já a partir do próximo ano, para que as mudanças no sistema tributário comecem a ser implementadas já no próximo ano, que as mudanças comecem a ser a partir de 2026 também. A gente sabe que o sistema tributário, ele não vai ser implementado logo de cara. Ao longo dos anos, pelo menos nos próximos 15 anos, importante a gente frisar que todo o sistema tributário do nosso país, o novo sistema tributário, vai ser implementado. Então, vão ser colocadas algumas tributações de teste e tudo isso por meio de leis complementares. Então, os próximos passos aí serão a viabilização de leis complementares para estabelecerem a regra do jogo, como é que cada imposto, como é que o IVA vai funcionar. E tem essa preocupação. A gente está preocupado se essa reforma ela vai trazer um aumento de alíquota, um aumento de imposto para todos nós cidadãos. Importante frisar também, o governo não sabe essa informação ainda. Se o governo não sabe, nem partido também sabe. Não adianta dizer que é 27,5%, que não é. É barrigada. É barrigada. Né? Então o governo está estimando entre 25% e 27,5%. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque a gente ainda vai descobrir quais os impactos dessa reforma tributária para o meu, para o seu, Tomara para o que sejam positivos, né, Cadu? Tomara que seja. Olha, importante a gente não esperar.
importante a gente não esperar, Carlão, que haja uma diminuição de imposto. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é uma mudança no sistema da forma de arrecadação. Isso que a gente precisa frisar. Beleza. Volto com vocês, Karime e Carlão. Muito obrigada pelas informações, Cadu. Até amanhã. Valeu, Cadu. Valeu, galera. Tchau, tchau. 6h43. 18 horas. Vamos conferir tempo e temperatura, previsão do tempo para amanhã. Amanhã, quinta-feira, com você, Karime. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para amanhã é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 60% e 99%. Mix. Para 6h44, você no melhor Mix do Brasil. Olha só, 3 suspeitos de invadir e assaltar convidados em festa de casamento aqui em Manaus foram presos na manhã de hoje. Foi estranho, mas foi interessante aquele vídeo, né? Parece que eles foram presos. Segundo a polícia, Karime e ouvintes, outros 3 homens participaram do crime também. O repórter Karime André Meirelles está acompanhando esse caso e tem mais informações aí, não é isso, Karime? Muito bem. Exato, André, conta aí pra gente. Muito bem, Karime e Carlão. Olha só, a gente tem essa informação aí que a polícia prendeu hoje 3 dos 7 criminosos que invadiram um casamento e assaltaram ali, inclusive não só assaltaram, como tocaram um terror nos convidados e funcionários, aonde esteve acontecendo essa festa no salão. Isso aconteceu na última sexta-feira no bairro Flores, na zona centro-sul de Manaus. Esses presos, Karime e Carlão, foram identificados até o momento apenas como Cadmiel, Henrique e Kaiser, né? Segundo o delegado Thomas Vasconcelos, que teve na coletiva de imprensa de hoje, né? Ele falou que foi feita então a prisão desses 3 suspeitos e os outros comparsas já tinham informações sobre o evento e na noite do crime se reuniram em uma casa ali no conjunto Viver Melhor, isso para já fazer o planejamento do assalto, né? Logo após, eles embarcaram em um carro e partiram para o salão de festas. Na ocasião, tinha cerca de 70 pessoas ali, entre idosos, jovens e crianças que estavam nas festas, né? Na festa ali no local. Algumas vítimas ainda tentaram se esconder debaixo das mesas, inclusive tem esse vídeo aí que mostram que eles, né, hoje então foi maior repercussão aí sobre esse vídeo que foi divulgado aí, mostrando o desespero de todo mundo que participou horrível, aí dessa festa. Né? Todo Exatamente. mundo acompanhou o fim de semana, um vídeo horrível, uma cerimônia de casamento, cerimônia não, uma festa de casamento, as pessoas com uma arma na cabeça, as pessoas é muita ousadia, né? É terrível. Foi muito estranho. Exatamente. E mesmo aí com as câmeras de segurança, né, não intimidaram aí com que eles fizessem essa situação, né? Inclusive por causa das imagens de câmera de segurança que 5 deles foram identificados aí pela polícia. Segundo o delegado, os presos confessaram um crime. E sobre a prisão desse trio aí, o delegado explica que após o reconhecimento que foi feito pelas imagens de câmera de segurança e também pela uma investigação, eles tiveram as prisões preventivas decretadas e no momento do cumprimento dos mandados, os suspeitos ainda estavam com as armas usadas nos assaltos, né? Os objetos, inclusive roubados, ainda não foram encontrados, mas foi encontrado um veículo que eles roubaram ali também e saíram por aí pela cidade de Manaus cometendo outros crimes, né? E as buscas pelos demais participantes do roubo seguem em andamento, Karime Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. Valeu, André. Agora 6h46, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E é hora da gente falar sobre os bastidores da política local, da política amazonense, com Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Cíntia, boa noite. Então, teve uma figura que surpreendeu pela Secretaria de Educação, Paulderney Avelino. O que ele foi fazer por lá? A Secretaria de Educação aí municipal hoje foi palco de uma agitação por conta da manifestação dos professores que estão pedindo ali o repasse do Fundeb. E aí o que acontece? Paulderney Avelino foi figura que apareceu por aí. Ele não chegou a conversar com os professores, aliás, os professores foram ouvidos apenas pelo ouvidor, né? Mas é uma figura que aparece. Vamos lembrar que Paulderney já foi secretário da CEMED. O nome dele volta a surgir e ele reaparece por aí. Paulderney, que a última vez que a gente falou dele foi por conta do União Brasil. Lembra aquela briga entre ele e o governador Wilson Lima para assumir o partido e tudo mais? Pois é. Então,
e o Wilson Lima, que é também ali um desafeto do prefeito Davi Almeida, cada vez mais se consolida como em um outro lado. Então a gente está vendo Paulderney voltando ao cenário político e se posicionando mais ao lado do prefeito Davi Almeida, ao que parece. Então ficou assim, o que ele veio fazer por aqui? Como é que ele veio parar aqui na secretaria? Qual que é o assunto? Ainda não consegui chegar lá, viu, gente? Mas tô de olho. E passou por mim essa história de que Paulderney deu uma voltinha ali na secretaria de Dulce Almeida, que hoje é a secretária da CEMED, irmã do prefeito Davi Almeida, enfim. Então, vou continuar olhando, tá no meu radar, Paulderney aí, pra onde é que vai, o que tá acontecendo. Karime, Carlão. Ei, Cintia, olha só, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, o Josué Neto, é alvo de críticas nas redes sociais. Por que estão chamando ele de filha do Didi? Filha do Didi, filha do Renato Aragão. Foi aquela influencer, né? Aquela coaching, né? Foi aquele meme. Ela falou que o sol nasce para todos. E o dia tem 24 horas. Exato. Eu gosto que vocês estão atentíssimos aos memes, a tudo que acontece. É disso aí. Olha só, então, ela veio com essa história de todo mundo tem 24 horas, o sol nasce para todos. Só que a gente conhece a filha do Didi, uma herdeira, né? Então, não é exatamente uma super história de superação e, enfim, não colou, pegou mal pra ela. E o conselheiro foi conversar comigo no meu podcast e teve um momento em que ele quis falar sobre a questão dele substituir o próprio pai no conselho, no Tribunal de Contas, né? Ficou com a vaga que antes era de Josué Filho. E ele, na tentativa de dizer que foi uma questão de mérito e não uma questão de favorecimento, não foi uma coisa hereditária, ele falou sobre a influência dele dentro do mundo político, que como deputado estadual, ele foi presidente algumas vezes, ele foi presidente com 21 votos primeiro, depois 24 votos e naturalmente ele seria escolhido para ser do Tribunal de Contas. Então ele foi contando essa história de que ele construiu esse caminho, num caminho ali merecido e dele, né? Pra conseguir aí esse lugar ao sol. Só que a internet não perdoou e veio com esses memes de filha do Didi. Não tem jeito, a internet não perdoa. Ninguém tá lá pra facilitar a vida de ninguém, né? E aí rolou isso aí, mas enfim, vambora. Karime, Carlão. Então, Cíntia, para finalizar, Carlos Almeida vai para o PT Nacional para firmar a filiação dele e derrubar Sinésio Campos da presidência estadual do PT. É muita função. Falando em partido que não se dá bem, PT, né? Falando em briga ali no União Brasil, no PT é onde tem briga mesmo. Ainda tá aquele impasse. Carlos Almeida, que é o ex-vice-governador, ele vai, aceito ou não é aceito no PT? Ele tá lutando por esse lugar no PT e tá lutando para tirar Sinésio Campos, que tá tentando também tirá-lo ali do partido. Enfim, o fato é que ele recorreu a Brasília, ele não está em Brasília, mas ele recorreu a Brasília para dizer, olha só, o Sinésio tá tentando me tirar, dizendo que eu não posso ser do PT porque eu fui aliado de Wilson Lima, portanto sou bolsonarista, não combino com essa legenda. Mas é Sinésio Campos quem tem proximidade com o governador Wilson Lima, que é direitista. Portanto, é ele quem não deve pertencer ao PT. Então, a conversa tá nesse sentido. Vamos ver como é que Brasília se posiciona. Também vou ficar de olho e volto para trazer mais informação para você. Boa, Cíntia. Obrigada pelas informações. Até amanhã. Beleza, amanhã. Cíntia. Até amanhã. Agora, 6h51. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia. E hoje a nossa entrevistada é a cantora Márcia Novo, que está preparando aí o último sambinha do ano, que acontece neste sábado agora, viu? Dia 23, sambinha. Na Casa Lupe, no centro de Manaus. Para fechar o ano, né, gente? Com chave de ouro, né, Márcia? Muito boa noite, seja bem-vinda aos estúdios da Rádio Mix, aqui no 18 horas. Então, vão ser apresentados aí o samba e já é tipo um pontapé inicial pro carnaval do ano que vem, não é? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Exatamente, a proposta da festa é essa. Boa. Galera que conhece minha carreira sabe que eu não sou do samba, mas eu sou do carnaval. E chega nessa época do ano. Tá na área, tá tudo ali junto, exato, né? E a gente vai estar encerrando a festa, mas vai ter Coro Velho, Chico da Silva, 40 Graus de Amor, vai ter Galo, Antônio Bahia, Pagode dos Amigos. Vai ser bom demais na Casa Lupe, Centrão, dando pontapé no carnaval, no samba e nas festividades dessa época. Pra encerrar o ano com chave de ouro e já começar
começar também no confete serpentina. Lógico, deu play no carnaval já. Depois que chega perto do Natal, a gente já começa a comemorar já. Beleza, mas além de se despedir do ano que se encerra, tem outras propostas interessantes esse evento aí, esse show que você vai fazer lá na Casa Lupe, não é isso, Márcia? Total, a gente tá tendo a honra de trazer um palco, o Chico da Silva, que é um cara que sai pouco de casa e topou brincar com a gente. E vão ter muitas atrações de samba e pagode. E como eu falei, eu vou estar encerrando a noite fazendo essa pegada mais de carnaval, com um repertório década de 90, versões, marchinha, frevo, pra galera realmente se divertir bastante. Agora vai ser um clima assim de confraternização mesmo, né? Total, essa época, o que não falta é confraternização, né? E eu acho que a gente tem que comemorar mesmo, que foi um ano muito difícil aqui pro Amazonas, a seca, tudo mais. E passamos, né? Estamos aqui passando com saúde e eu acho que a gente tem que comemorar a vida, as alegrias, junto com os amigos. Então junte sua turma e vamos lá nos divertir no último sambinha do ano. Rapaz, tirar o Chico da Silva não é fácil não. É Ele um momento histórico, né? A atração mais esperada da noite é o nosso rei, o nosso poeta Chico da Silva, que tá abrindo uma exceção aí, porque ele disse que não tá fazendo show por aí. E abriu uma exceção aí pra gente, pra essas festividades importantes que a gente tá fazendo. Então vamos lá os serviços, né? O último sambinha do ano, a partir de que horas, quanto, como é que é? Pra gente já se organizar pra fazer a confraternização lá, né? Isso, vá pra lá confraternizar junto com a gente. Vai começar sábado às 18 horas e vai até 3 horas da manhã, com várias atrações, como eu falei. E os ingressos estão disponíveis no site da Simpla. Simpla já encerrou o primeiro lote de R$30. Agora estamos no segundo lote de R$40. Corre logo, maninho, que quem paga cedo, paga baratinho. Ah, essa é boa. Sambinha do ano. E o Chico da Silva é fera, hein? Valeu, muitíssimo obrigada. Sucesso. Vamos lá prestigiar e encerrar o ano com chave de ouro, né? Muito obrigada, Márcia Novo. Sucesso. Obrigada. Um beijo pra todos os ouvintes aí. Espero vocês. Beijão, com Márcia. certeza. 6h55. Mix. Economia. Olha, os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou o dia em alta de 0,96%, cotado a R$4,91. O euro fechou em alta de 0,67% aos R$5,37. O Bitcoin fechou o dia valorizado em 5,08% aos R$217.118. E no dia seguinte de ter batido o recorde histórico com 131.851 pontos, o Ibovespa fechou o dia em queda, hoje de 0,55% e fechou aos 131.126 pontos. E o Brasil salta 2 posições no ranking do FMI, com crescimento estimado de 3,1% no Produto Interno Bruto, PIB, desse ano. Com o resultado, o país saiu da 11ª posição e se torna a 9ª economia do mundo em 2023. Mix. 18 horas. Esporte. Legal, em 6h56, giro esportivo, Cid Soares na área. Cid, o Amazonas agora faz parte da Liga Forte do futebol, que inclui Vasco, Botafogo, Fortaleza e Fluminense. Não é isso, Cid? É isso. Olha aí, como? Então, o Amazonas Futebol Clube, ele acabou realmente de se filiar à Liga Forte, né, do futebol, que foi formalizada em 2022 pelos clubes que disputam as séries A e B, e essa associação é a principal responsável na divisão do dinheiro arrecadado com os direitos de receita das transmissões. Atualmente estão na Liga Forte aí os clubes que você citou, né, o Amazonas, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético de Goiás, o Avaí, o Botafogo, Ceará, Chapecoense, Curitiba, o CRB, Criciúma, Cruzeiro, CSA, Cuiabá, Figueirense, o Fluminense, o Fortaleza, Goiás, Inter, Juventude, Londrina, Operário lá do Paraná, o Sport, Tombense, Vasco, o Vila Nova de Goiás. E os acordos previstos pela Liga ultrapassam a casa dos bilhões. Então vem coisa boa por aí, né? Tem dinheiro no game. O jornal britânico The Telegraph, né? Ele publicou aí um texto opinativo que afirma que a escalação do Fluminense, adversário do Manchester City na final do Mundial de Clubes, seria mais adequada ao Soccer Aid.
chamaram os caras de velhinho, né? De passados, né? O torneio beneficente aí protagonizado por ex-jogadores de futebol. A publicação está enfatizando a presença dos jogadores veteranos, como o Marcelo, de 35 anos, o Felipe Melo, de 40 e o goleiro Fábio, de 43. Atletas como Samuel Xavier, Ganso, Keno e Cano, todos acima dos 33, também foram citados. E a Federação Amazonense de Futebol, a FAF, divulgou o calendário geral das competições do futebol amazonense para 2024. Entre as novidades para o próximo ano estão aí a criação da Copa do Amazonas Sub-20, que dará vaga para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e do Campeonato Feminino Sub-17 e Sub-15, que foram pedidos da CBF. Com início na terceira semana de janeiro, com Barezão Série A, e encerramento na última semana de novembro com o Estadual Sub-14 e Sub-19, a bola vai rolar durante 11 meses do próximo ano nos nossos campos de futebol. Isso vai ser muito bacana. Bom, para encerrar, o lateral esquerdo Renan Castro é mais um atleta que seguirá no Amazonas Futebol Clube. Soubemos disso hoje, né? Ele continua em 2024. A renovação contratual do atleta foi anunciada pelo clube hoje à tarde. Ele é o 19º nome do elenco campeão nacional garantido em 2024, que já conta com os goleiros Edson Marden e Marcão, os volantes PH, Robertinho e Xavier, os meias Diego Torres e Foguinho, e os atacantes Luan Santos e, claro, o Sassá. Era o que tínhamos para hoje. Valeu, Cid Soares. Obrigada pelas informações. Até amanhã. Valeu, Cid Soares. Até amanhã. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Notícias das últimas 24 horas dão esperança ainda maior para a recuperação da BR-319. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que afrouxa procedimentos de licenciamento ambiental da rodovia que liga Manaus a Porto Velho. O texto permite o uso de procedimentos simplificados ou termos de compromisso e adesão para a emissão de licenças ambientais necessárias à repavimentação da rodovia. A pavimentação da BR-319 se arrasta há décadas e sofre intensa resistência de ambientalistas. Os defensores da rodovia argumentam que ela é necessária para a redução do isolamento de moradores da região. O projeto na Câmara considera a BR-319 como uma infraestrutura crítica e permite o uso de recursos do Fundo Amazônia para reasfaltá-la. O texto será analisado no Senado e deve ser aprovado. Quando sancionado, poderá facilitar bastante a recuperação da rodovia, provavelmente com todas as exigências ambientais que ela requer. E isso pode ser uma saída para o impasse que já dura há tantos anos. 18 horas. Hora 7 em ponto, Karine. Boa noite. Boa noite, um beijo. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.